agora, gente, vamos falar então sobre saúde, né? Mitos e verdades sobre odontologia, aquele sorriso bonito, o que a gente tem que fazer, né? O que a gente deve focar, enfim, existem muitos mitos e verdades em relação a isso. Por isso, eu vou receber aqui o doutor José Vicente Contatori, odontologista, dentista. Seja bem-vindo. Tudo bem, José Vicente? É um prazer estar com você. Seja bem-vindo, viu? Quando a gente fala em... Vou aqui colocar já várias questões. A escolha da escova correta, né? Cerdas grandes, cerdas médias, pequenas, macia, não macia. Muita gente tem dúvida na hora de comprar. Cada escova tem a sua finalidade. Por exemplo, o paciente que usa aparelho ortodôntico vai ter uma escova para aparelho ortodôntico. A periodontia, que é o problema gengival, nós usamos a escova com ponta ativa pequena e com cerdas macias. Sempre colocando a escova paralela ao dente e deve fazer uma técnica em que você faz um movimento com a escova de cima para baixo, sempre o movimento horizontal, e embaixo o movimento de baixo para cima. O que não deve ser feito é comprar escovas com pontas ativas grandes, porque a ponta ativa grande você limpa um maior número de dentes, mas não em detalhes. Se você pega a escova pequena, você vai ter mais trabalho no limpar, porque você vai observar que você vai precisar ser mais aplicada com essa escova. Essa escova é a ideal. Essa escova é o que nós chamamos de escova ideal. Em relação àquelas que são elétricas, né? Que também muita gente às vezes tem comprado, enfim, escutou, viu a propaganda. E aí? Não é recomendável. Ou não? Porque a maioria fala que não é recomendável. Não é recomendável, porque o giro da escova, você controla a força da mão sobre a escova, mas o giro horário você não controla. Então, você pode traumatizar papilas. E a escova tem muitos acidentes com escova elétrica, realmente. Nós não aconselhamos. Olha, uso de enxaguantes bucais, com ou sem álcool, doutor? Sem álcool sempre. Sempre. E nós temos bons enxaguantes bucais no mercado e alguns que têm 4 tipos de antibióticos. Por que esse enxaguante é importante? Porque o enfoque da higiene oral é o pH salivar. O paciente, o pH salivar neutro é 7, abaixo de 7 é ácido e acima de 7 é alcalino. Quando a pessoa não está escovando corretamente os dentes e tem uma deposição de bactérias acidogênicas subgengival, ela tem um pH ácido. Normalmente o paciente chega no consultório, nós temos uma tarjetazinha, colocamos na boca, dá lá um pH 3.0. No pH 3.0, a bactéria acidogênica ela se multiplica a cada 15 minutos. Se você tem um paciente que tem um pH neutro para alcalino, 7,8, isto é, acima de 7, a mesma bactéria acidogênica se multiplica a cada 4 horas. Olha a diferença. Sim. Então, vamos analisar do ponto de vista enquanto você dorme. Se você está com pH ácido, você vai dormir e ela se multiplica a cada 15 minutos. Em 1 hora são 4 gerações de bactérias. Se você dorme 8 horas, multiplica por 4, você acorda com 32 gerações de bactérias. Isso quer dizer uma virulência bucal muito grande. Então, o importante no manuseio, no trabalho odontológico, é você sempre medir com a tarjeta o pH e levar esse paciente que tem um pH ácido para um pH neutro para alcalino, 7,8, que na minha opinião é o pH ideal. Certo. Uso de bicarbonato de sódio, né? Muita gente acaba usando em casa. Pode, não pode? Como que você indica, doutor? O bicarbonato de sódio foi muito usado porque você tem 2 tipos de bactérias na boca, aeróbica e anaeróbica. Então, o bicarbonato de sódio, você vai eliminar um tipo de bactéria, que é a aeróbica. A anaeróbica, a bactéria anaeróbica, é mais virulenta. Então, na minha comparação com o bicarbonato de sódio, eu acho mais interessante você, telespectador, usar um enxaguante bucal sem álcool com esses 4 antibióticos, que você vai ter uma ação fundamental. E no consultório, eu tenho umas pastilhinhas que no final do tratamento eu coloco na língua do paciente
e ele vai dissolver essa pastilha como se fosse uma pastilha de garganta. É um neutralizador do pH salivar. É mais eficiente que o bicarbonato de sódio. A perda óssea, né? Com o tempo a gente sabe também que a questão dos dentes, né? Tem a questão de, enfim, a gente buscar ainda mais tratamentos quando vai passando aí o tempo, né? É normal acontecer a perda óssea quando, de repente, fazer, colocar mesmo dentes, caso de extrair, né? Que a gente vê muitos implantes hoje em dia também. O assunto da perda óssea é importante, muito importante nesse momento, porque em 700 anos de odontologia, os profissionais dizem o seguinte: você tem perda óssea, perdeu o osso e não tem solução. O que perdeu, perdeu. Acontece que há 17 anos atrás, nós começamos um trabalho e trouxemos elementos da biologia molecular, da citogenética, para resolver o problema da perda óssea que a odontologia com elementos odontológicos não conseguia resolver. E, na realidade, nós ganhamos até um prêmio internacional com o melhor trabalho em citogenética. Por quê? A perda óssea é o seguinte: o osso tem a cortical e medula. À medida em que você mastiga, você perde células na cortical e as células da medula se repõem, reproduzem e repõem as células que perdeu na cortical. Então, o osso se mantém. Acontece que um tipo de bactéria, que é a bactéria acidogênica, ela elimina um tipo de enzima e essa enzima é um RNA de interferência que vai cair dentro da célula. E esta célula que produzia uma proteína certa e estava tudo bem, com esse RNA de interferência da bactéria, ela começa a produzir uma outra proteína. E quando a célula reconhece que essa proteína não tem nada a ver com ela, o que ela vai fazer? Ela fica inerte. A partir desse momento, o paciente só perde células e não repõe. Perde e não repõe. Então vamos supor que no mês você perde 500 células. E as células da medula repuseram 500. O resultado disso é zero de perda de células, não tem perda óssea. Mas, o caso da perda óssea, o paciente perde 500 células, mas não repõe nenhuma. É menos 500 células. Isso quer dizer o seguinte: ele vai perdendo menos 500 um mês, menos 500 no segundo, terceiro, 2, 3. Chega lá no consultório, existe uma perda óssea severa, porque a perda óssea tem pequena, média, grande e severa. E aí, o mais interessante é que o paciente diz assim: mas o senhor me disse que eu estou com uma perda óssea severa e eu nunca tive dor. A perda óssea, ela é silenciosa, não tem sintomas de dor definidos, né? E o paciente surpreende, porque faz uma radiografia e vê o índice de perda óssea muito avantajado. Então, nós na citogenética começamos a fazer o que nós chamamos de DNA recombinante. Nós fazemos um tratamento a laser, porque o laser, ele neutraliza essa enzima da bactéria, ativa a usina da célula, que é a mitocôndria, a produzir maior quantidade de energia, e essa célula com maior quantidade de energia, ela começa a sair da sua inatividade, ela começa a repor novas células. Se ela repõe novas células, eu consigo o quê? Uma regeneração óssea. Mas como o senhor consegue fazer a regeneração? Repondo novas células. E como você repõe novas células? O laser de 1800 miliwatts. Ele neutraliza a enzima e ativa a usina da célula, a mitocôndria, a produzir mais energia. Maravilha. Em relação, doutor, ao dente do siso também, que é uma grande pergunta: tira, extrai, não extrai, de repente tem gente que chega lá na frente: agora está me incomodando, o que você indica? Nós fazemos muitas cirurgias do siso. Por quê? Porque se você pegar a somatória óssea do paciente toda e pegar a somatória de central até o dente do siso, você vai observar que a somatória de todos os dentes é maior que o espaço ósseo existente. Então, sem dúvida, não vai ter espaço para o dente do siso nascer. Então, o dente do siso começa a impactar o segundo molar e começa a mesializar os dentes. O paciente começa a observar que começa os dentes anteriores ficarem tortos. Então, ele vai ao consultório, faz uma radiografia panorâmica e na panorâmica nós vamos ver, então, os sisos impactados. O que é necessário fazer? Faz uma cirurgia. Essa cirurgia deve ser feita com sedação num centro cirúrgico e remove os 4 dentes dos sisos de uma vez. É melhor? É melhor. É, porque tem gente que tem dúvida: agora eu vou remover 2, aí na outra semana. Não. Melhor porque é os 4 de uma vez. Pós-operatório só, já resolve ali. Remover o dente do siso, nós vamos ganhar em média 5 milímetros em cada posição.
Aí o que vai acontecer? Nós vamos colocar um aparelhinho que chama-se Invisalign, é um aparelho que o paciente acorda, quando vai dormir ele coloca o aparelho, e esse aparelho vai distalizar e jogar os dentes lá para trás, acomodando essa mordida e alinhando os dentes anteriores. Maravilha. Esse é o processo correto para se resolver isso. Certo. Doutor, uso de creme dental, qual é o mais indicado? Porque hoje tem muitas propagandas, como escolher o correto? Antigamente, o creme dental é assim, um gel com grânulos abrasivos. Esse grânulo abrasivo era feito manualmente. Agora, as empresas multinacionais fazem esses grânulos abrasivos com ultrassom. Então, o mais ideal é aquela pasta que tem um grânulo abrasivo, ele não tenha pequeno, grande e médio, tenha um grânulo abrasivo pequeno, isto é, o paciente consegue escovar os seus dentes, porque se tivesse os grânulos abrasivos grandes, iria ter abrasão dental, desgaste dental. Então, o importante é você ter uma pasta que tem um grânulo abrasivo pequeno. Então, normalmente, aquelas caixinhas da pasta, vem o teor de grânulos abrasivos e tem muitas pastas muito importantes que são excelentes nesse sentido. Maravilha. Também a questão do clareamento, né? Muita gente, às vezes, acaba fazendo clareamento muitas vezes e o dente vai ficando mais sensível. Qual hoje a tecnologia mais ideal? Você faz o clareamento hoje com LED, o LED ele dá uma reação exotérmica no dente, isto é, libera muito calor. Acabou o clareamento, o paciente está com dor. Nós fazemos um clareamento com laser, não com LED. Qual o aspecto positivo desse trabalho? Não libera tanto calor, então não dá sensibilidade. Então, o clareamento é uma sessão em que você faz 3 fases de 3 segundos, pode fazer até 3 sessões. Fundamental, além de deixar os dentes mais claros, você pega um paciente que tinha perda óssea, jogou o pH salivar dele neutro para alcalino, o clareamento, embora é estético, ele nos auxilia no controle do pH salivar. Isto é, quando você acaba de fazer o clareamento, você passa o dedo sobre o seu dente, fica como se fosse uma superfície vitrificante. Isto é, o clareador, ele elimina as microporosidades de esmalte. Se não tem microporosidade, não vai ter micro-retenção de resíduo. Entendi. Se não tem micro-retenção de resíduo, não vai ter bactéria acidogênea. Se não tem bactéria acidogênea, não vai ter pH salivar novamente ácido. Então, o clareamento dental, ele é fundamental porque você realmente não vai viabilizar a volta desse pH salivar, que é realmente não recomendável para o paciente. Certo. Para a gente fechando aqui, já convido aí para você vir em outras oportunidades, que é um assunto muito amplo para falar sobre retração gengival. Inclusive é uma pergunta aqui do Marcelo, que atualmente estuda odontologia também, né? A retração, o que seria? A retração gengival é o seguinte, imagine o osso, a minha mão esquerda. A gengiva é um periodonto que reveste como se fosse um tapete, olha aqui, ó, o osso. Então, nesse diagrama, o osso sempre é o apoio da gengiva. Você força a gengiva diz assim, pode me forçar porque eu tenho um apoio ósseo. Acontece que o paciente tem perda óssea, então o osso começa a reabsorver. Por que ele tem perda óssea? Porque ele só perde células e não repõe. Voltamos ao assunto que falamos atrás. Então, o osso vai reabsorvendo. Essa situação da gengiva ficar longe do osso não é boa. Porque a gengiva recebe sangue arterial, nutrição do osso. Se ela fica muito distante, ela não vai receber nutrição, sangue arterial, e ela vai ter problema no seu metabolismo celular. E aí o que a gengiva vai fazer? Vai acompanhar a perda óssea, porque qual o objetivo dela? Ficar mais próximo do osso. Se ela fica mais próximo do osso, ela vai garantir a nutrição. Quer dizer, ela está defendendo o problema dela. Sim. No momento em que ela migra acompanhando a perda óssea, vem a retração. Quer dizer, a retração, então, é uma migração da gengiva acompanhando a perda óssea. Antigamente, fazia cirurgias. Descolava essa gengiva, fazia uma plástica e jogava essa gengiva em posição. Só que, uma semana, um mês depois, essa gengiva, ela tem um referencial. Ela volta onde está o limite ósseo. Isto é, o paciente diz assim, puxa, quando o senhor fez a cirurgia, tinha eliminado a retração, mas passaram os 2 meses, voltou a retração.
Isto quer dizer o seguinte, que para eu reordenar essa gengiva, eu tenho que fazer uma regeneração óssea nesse osso, porque se eu faço uma regeneração óssea nesse osso e ele volta a ficar como apoio da gengiva, novamente estabelece o que é o ideal. Quer dizer, o osso como apoio da gengiva e ela não vai ter mais retração. Então, a regeneração óssea, nesse aspecto, usando a biologia molecular, a citogenética, e certamente nós vamos ter mais oportunidade de falar em citogenética. São assuntos muito interessantes mesmo dentro da odontologia que nós estamos fazendo hoje. Maravilha. Doutor José Vicente, deixa o contato para quem está em casa, para quem quiser acessar seu trabalho, suas redes sociais, pode ficar à vontade. Eu tenho o nosso site, que é o www.odontologiacontatore.com.br, o nosso e-mail contatore@uol.com.br. Estou no Facebook como José Vicente Contatore e também estou no Instagram e você poderá lá ativar a nossa página e vamos ter vários casos que nós mostramos e fazemos lá no Instituto Contatore. Tá bom. Obrigada, viu? Seja sempre bem-vindo. É um prazer enorme.